Deus habita agora. Isso é o que torna o Evangelho simultaneamente mais exigente e mais esperançoso do que a religião de performance. Mais exigente porque não se satisfaz com aparências. Mais esperançoso porque não depende da perfeição do passado. Há um detalhe na passagem de Efésios 1 que voltamos brevemente para observar, porque ele acrescenta uma camada que completa o argumento. Paulo diz que o crente foi selado com o Espírito Santo prometido. A palavra prometido aponta para trás, para uma promessa feita muito antes de Efésios ser escrita. Jesus, em João 14, 16 a 17, havia dito: Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Paráclito para ficar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O Espírito que sela o crente é o Espírito prometido pelo próprio Cristo. Não é uma figura periférica da revelação bíblica, é o agente central do período entre a primeira e a segunda vinda. É ele quem convence o mundo do pecado, como Jesus disse em João 16, 8. É ele quem guia os crentes à verdade plena, como Jesus disse em João 16, 13. É ele quem intercede pelos santos com gemidos inexprimíveis, como Paulo descreve em Romanos 8, 26. É ele quem distribui os dons à sua vontade, como Paulo ensina em 1 Coríntios 12, 11. E é ele quem produz o fruto que transforma o caráter de quem ele habita. Uma vida habitada por esse Espírito não fica estática. O processo de transformação que Paulo chama de santificação é exatamente isso. A obra contínua do Espírito moldando uma vida cada vez mais próxima do caráter de Cristo. Não de uma vez. Não sem luta. Não sem recaídas e recuperações, mas em uma direção inegável. Uma trajetória que, vista de longe, aponta consistentemente para mais fruto, mais amor, mais mansidão, mais fidelidade. Essa direção é o sinal mais claro. Não a perfeição de um momento, a trajetória de uma vida. Paulo usa uma imagem para descrever essa transformação em andamento, que é uma das mais belas de toda a sua correspondência. Em 2 Coríntios 3,18 ele escreve: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor Espírito. A expressão de glória em glória descreve um processo progressivo, não uma conquista instantânea, uma transformação que avança em estágios, que cada etapa leva a uma próxima, que o ponto de chegada de hoje é o ponto de partida de amanhã. O verbo que Paulo usa para somos transformados é metamorphometa em grego, a mesma raiz do nosso metamorfose. É um verbo passivo, o que significa que a transformação é recebida, não realizada. O crente não se transforma por força de vontade, é transformado por uma obra que opera de fora para dentro, ou melhor, de dentro para fora, porque o Espírito habita o interior. A cooperação que o crente oferece é a de permanecer na contemplação, de manter o olhar na glória de Cristo, de não desviar os olhos para fontes de identidade que não transformam. Isso explica uma experiência que muitos crentes reconhecem, mas raramente conseguem nomear. Há períodos em que o crescimento espiritual parece acelerado, em que o fruto surge com uma naturalidade que surpreende o próprio crente, em que o amor flui sem esforço consciente. E há períodos de aridez em que o mesmo amor parece custar muito mais, em que a paciência precisa ser buscada conscientemente. Esses ciclos não são evidência de que o Espírito veio e foi embora. São a experiência normal de uma vida em transformação. O que o Espírito produz ao longo do tempo é uma média ascendente, uma trajetória que, com todos os seus altos e baixos, aponta para um caráter progressivamente mais parecido com Cristo. É justamente essa trajetória longa que nenhuma imitação consegue sustentar. Imitar por uma semana é difícil, mas possível. Imitar por 10 anos é humanamente inviável. Mas ser transformado ao longo de 10 anos por uma obra que não depende da sua força de vontade é exatamente o que o Espírito faz. É por isso que o título deste estudo usa a palavra realmente. Não para criar uma elite espiritual separada das demais pessoas, mas para distinguir o que é real do que é aparente, o que é fruto do que é decoração,
o que é sinal do que é performance. O sinal do Espírito Santo em uma vida que realmente pertence a Deus não é um troféu para exibir. É uma evidência que cresce de dentro para fora. É o amor que não precisa de plateia. A paciência que aparece quando ninguém está filmando. A mansidão que permanece mesmo quando alguém atesta. O domínio próprio que se mantém quando ninguém saberia se ele cedesse. A fidelidade que não escolhe os compromissos convenientes e abandona os difíceis. Essas coisas não se aprendem em um fim de semana de conferência. Não se fabricam com disciplina isolada. Não se sustentam por orgulho espiritual. Elas são produzidas por uma presença. A presença de um Espírito que selou a vida do crente como propriedade de Deus, que colocou em seu coração o penhor de uma herança eterna e que continua trabalhando nessa vida dia após dia, crise após crise, falha após falha, até que a obra iniciada seja completada. Paulo, em Filipenses 1:6, escreve uma das promessas mais firmes de toda a sua correspondência. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou é o Espírito. A boa obra é a transformação do caráter. O dia de Cristo Jesus é o horizonte para o qual toda essa transformação aponta. O sinal que o Espírito deixa não é um carimbo de chegada, é a evidência de um processo em andamento. Que um processo em andamento, diferente de uma performance, não para quando ninguém está olhando. Continua, porque o que o move não é a vontade de ser visto, é a presença de alguém que não vai embora. Essa é a diferença que este estudo quis iluminar, entre aquilo que se performa e aquilo que se torna, entre o sinal que se imita e o sinal que nasce do interior, entre a aparência de espiritualidade e a transformação que o Espírito Santo produz em quem realmente pertence a Deus. Se você chegou até aqui e algo neste estudo tocou uma convicção genuína dentro de você, isso já é uma obra do Espírito. Ele não convence para condenar, convence para restaurar. Não aponta o que falta para afastar, mas para aproximar. E se há em você um desejo de que o sinal em sua vida seja real, de que o fruto que você demonstra para o mundo corresponda a algo que cresceu por dentro, esse desejo também não veio de você. Veio de alguém que já começou em você uma obra que não tem intenção de abandonar. Pai, que o Espírito Santo que prometeste e enviaste continue sua obra em cada vida que chegou até este estudo. Que o fruto que produz em nós seja real, profundo e coerente. Que a segurança que dás não se confunda com presunção. E que a consciência de nossas falhas não se confunda com abandono. Tu que selaste, tu que puseste o penhor em nossos corações, continua. Amém. Existe na Bíblia um outro aspecto dessa mesma questão que ainda não foi abordado aqui. Algo que Jesus disse em uma de suas parábolas sobre o fim dos tempos, que conecta o sinal do Espírito com o tema da vigilância e da preparação. E é exatamente essa conexão que vamos examinar em um dos próximos estudos.